Bom, pessoal, acho que já dá para começar. É, Agradecer a presença de todos aí. Estava percebendo que era necessário uma, uma explicação, que acho que a gente agora tem a planilha que a gente consegue acompanhar e ter aumentar a confiabilidade aí da gente na hora do acompanhamento e confiabilidade também do usuário. Principalmente, talvez, em São Paulo, que tem mais atividade. E quando eu falo São Paulo é porque lá tem 800, 900 mil R's, e acho que eu estou acompanhando aqui, tentando ajudar, então eu acho que 60% são usuários reclamando de radares. Então, quando a gente trata, dá uma atenção a mais para os radares, a gente consegue diminuir o número de URs e aí dá mais tempo para a gente fazer outra coisa. Aqui no Rio de Janeiro eu já tratei todos, são quase 900 radares. Então hoje o que que eu faço? Hoje eu só, em mês eu vou atualizando. Bom, então dar uma introdução aqui, eu não tenho planilha, foi tudo muito rápido, eu percebi realmente que estava todo mundo precisando disso. A primeira coisa é que radar de semáforo a gente não tem como consultar. O segundo radar a gente consegue consultar no Inmetro, que é esse site aqui. Acho que todo mundo já sabe também. Só mostrar talvez possa ter o nível um, nível 2 aqui. É onde a gente acaba consultando. O que que eu fiz aqui na planilha de radares? Eu fiz exatamente o seguinte. Eu consegui achar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu consegui achar um link que ele pega tudo e manda para esse local. Isso aqui é a minha base de dados das planilhas. Então, todos os radares vão passar por aqui. Aí que está atualizando. Lá. Vamos colocar aqui. Aqui, ó, Maranhão. Essa é a base de dados do Maranhão. Todos os radares vão passar por aqui. Então, o que que eu faço? Eles passam por aqui, eu separo quais que eu preciso, quais dados eu preciso, quais colunas que eu preciso, e envio para outra planilha. Aí chega aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. A planilha, aqui tem algumas informações que eu acho que todo mundo deveria ler. Por exemplo, se tiver um radar de mão dupla e tiver radar em dois sentidos, você tem que ter atenção, porque na planilha só vai aparecer um sentido. Então, se for o caso, se você quiser realmente ver, você vai no site do Inmetro, coloca o número de série ou o número qualquer outra coisa, acha o radar e vê realmente se tem nos dois sentidos. Geralmente lá vai ter as faixas, o sentido, se é crescente e decrescente, se é bairro, se é para o centro. Então, isso aqui é um dos problemas que você pode encontrar. O segundo problema que você pode encontrar na hora de cadastrar, que está aqui, você não vai colocar o radar, você vai vir aqui, ó, pronto, peguei o link, o permalink do radar, vem aqui e coloco, compra ver, pronto. Eu não preciso chegar aqui aliás, a única maneira que o script vai ler, se eu colocar ele como permalink, editar link e colocar aqui, deixa eu ver, assim, bonitinho, como já tá, esse aqui não vai ler. Por quê? Porque o script, quando passar, ele vai pensar que ele já estava cadastrado. Então, ele não vai jogar pro meu banco de dados. Ele só vai jogar. Deixa eu ver aqui o meu banco de dados aqui. Esse aqui, São Paulo. Todos os radares que estiverem cadastrados, ele vai lançar aqui do lado esquerdo, na primeira coluna. Então, aquela planilha ali é apagada. Isso aqui é apagado diariamente. Então, com certeza amanhã você vai perder.
Ele passa aqui, ele limpa isso aqui tudo. E como não foi lançado no banco de dados, esse aqui vai apagar amanhã. Vai ficar assim. Aí você vai ficar em vão. Então eu cheguei ali, peguei o permalink e cola aqui. Pronto. Desse jeito o script vai entender que tá existente e vai lançar lá. Segunda coisa que a gente tem que ter atenção aqui na planilha são as cores. Também tem no Leia-me, mas, por exemplo, aqui, ó. Acho que o verde, acho que são até 200 dias, não sei. Mas esse aqui que são os radares que acabou de iniciar, acabou de colocar. Geralmente, aqui no Rio de Janeiro, o próprio radar já tem um número de série igual ao do antigo, então ele só vai atualizando. Então, a maioria dos radares aqui eu não preciso mais fazer nada. Mas tem um que some, aí eles criam outro, enfim, para dificultar, e eu vou lá, aparece aqui. Aí eu venho aqui em Permalink, o que eu faço? Limpo tudo, coloco um filtro. Se o filtro estiver desativado para vocês me avisam aí, porque quando eu iniciei a planilha, eu coloquei um, um trava-filtro. Por quê? Porque se eu pegar e deixar desativado aqui, deixar ativado o filtro e for dormir, deixar desse jeito, o script não vai ler nenhum dos outros e vai começar a aparecer erro aqui em tudo que é lugar. Então, aconteceu isso. Ou me chama, ou você faz o seguinte: desativa e deixa um dia correr, porque o script roda todo dia. De manhã, acho que é a partir de 1 hora da manhã até 6 da manhã. Então, ele vai rodando em partes. Então, eu acho que 5 partes ele vai girando lá. Então, aqui, deixa eu ver. Aí eu venho aqui, quero saber quais que ainda estão ativos. Vou filtrar por condição. Vou descer aqui, está entre 0 e 450 dias. Por que 450 dias? Eu coloquei, o radar vence a partir de 366 dias, não é? Então, eu coloquei. Bom, não apareceu nada. Ah, coloquei sem espaço, né, em branco. Ué. Bom, deveria aparecer alguma coisa aqui, depois eu vi. Aí. É, Por que 450 dias? 366 dias já vence. Então, coloquei uma margem de erro para a gente continuar acompanhando o radar. E eles vão aparecer daquele formato roxo aqui, tá vendo? Esse aqui já vou te mostrar para você como é que vai aparecer no Permalink aqui. Mas esse aqui já está expirado, mas a gente ainda está acompanhando. Por quê? 3 meses. Porque geralmente, aqui no Rio de Janeiro, geralmente eles já atualizam, então nem precisa aparecer 366 dias. Mas quando alguém dá algum erro lá, aí eu coloco 3 meses, porque às vezes demora um mês para eles reativarem, reavaliarem o certificado, e demora mais um mês para aparecer no Inmetro. Então, eu coloquei uma margem de erro até de um mês. E quando aparece aqui, ó, aqui, 390 dias, esse aqui de cima, já está expirado. Mas esse aqui já está chamando a atenção para gente que ele vai sair daqui a pouco. Como é que vai sair? Ele não vai estar aparecendo mais aqui colorido. Então, esses que não estão coloridos são os que a gente não precisa ter atenção. Então, não precisa ficar mapeando. Tirar aqui. Voltando ao normal. Cadê? Não tem nenhum branco. Ah, não, tá ativado ainda. Aqui, ó. Esse aqui já passou quase 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos aqui. Eu não preciso estar com ele na minha vista, porque ele realmente não precisa nem verificar eles. Então,
Aí, se tiver em branco já aqui, tiver cadastrado, aí eu venho aqui no Permalink. Acho que no Permalink eu acabei tirando 2 ontem. Vamos ver em São Paulo aqui se tem algum. Ó, já tem alguém em São Paulo aqui. Em São Paulo, ele está cadastrado. Ele aparece aqui tudo, aqui, tá vendo? Latitude, longitude, número do ID e tudo. Então, se alguém apagou, a gente consegue ver o histórico, ou qualquer movimentação, só com o ID a gente consegue ver o histórico também. Mas a gente aqui, ó, link inválido. Link inválido vai aparecer quando. Isso aqui alguém colocou antigo, quando estava na transição do alerta, de permanente. Aí, antigamente esse era o link de câmera e agora é o permanent hazard. Então esse aqui caiu como link inválido. Tem que corrigir. Para corrigir, é só apagar lá no controle, lançar um de novo e esperar. Ou então me avisa também, que aí eu atualizo no banco de dados. Bom, não apareceu aqui, mas geralmente vai aparecer aqui. Eu não sei o que deu. Isso aqui deveria estar tudo verde aqui. Uma hora ou outra aparece isso. Mas deveria estar tudo verde aqui, falando, ó, tá ativo, tá normal, ou tá deletar radar. Quando aparece deletar radar, esse status aqui fica em vermelho. E aí, o que eu faço para deletar radar? Ou se você quiser realmente deletar o radar, você vem aqui e quiser apagar da planilha, você vem aqui e coloca apagar. Esse comando aqui só vai apagar o radar, digo, o radar, é apagar o link, porque o histórico dele, ele sempre vai ser atualizado. Não tem como deletar esses radares aqui. Isso aqui, sempre quando tiver uma nova atualização, importação lá do Inmetro, eles vão vir juntos. Então, quando eu colocar o comando apagar, ele só vai apagar esse link aqui. E mesmo se eu apagar sem querer aqui, ou alguém deletar sem querer, amanhã vai estar tudo de novo aqui. Então, nem me importo com esses dois aqui que eu apaguei agora, porque amanhã ele vai estar aqui de novo, porque está no meu banco de dados aqui. Então, vamos lá. Outra coisa. Alguém tem uma dúvida aí antes de eu ir para a prática? Gabriel, teve uma mensagem no chat ali falando sobre. Dá uma olhadinha ali. Isso aí foi uma dica aí dele. Mesmo sem autorização, dá para criar um filtro. Então, depois eu vou tentar pegar essa aí que eu não conheço. Mas também eu posso desautorizar aqui, é só tomar atenção. Mas quem quiser só em dados e criar visualização com filtro. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Achei um radar. Ou então vou em São Paulo e achei um radar aqui, um AOR, falando, esse aqui tá um radar aqui. Eu vou vir aqui no Rio de Janeiro. E coloco Ctrl F, Rio de Janeiro. Vamos lá. Achei. Vou achar vários, né? Aqui, achei. Município Rio de Janeiro. Eu consigo ver aqui que já tem vários radares novos aqui na Via Expressa. Então essa aqui, mas já está cadastrada aqui. Se não tivesse cadastrado, ia ficar sem o permalink. Sempre onde a gente tem que colocar os dados, vai estar em amarelo em cima, tá vendo? E aqui ainda tem uma dica aqui, ó. Então, sempre que tiver amarelo aqui, é onde na coluna que você cadastra. No permalink é a mesma coisa. Tá amarelo aqui e tem uma dica aqui embaixo. Entendeu? Em observação, são aqueles radares que são muito novos, que eu acabei percebendo em São Paulo isso. Então, eu criei em todos justamente para isso. Então,
tem um radar que acabou de entrar, mas não apareceu no Permalink, mas você dá para ver que tem uma quantidade enorme de pessoas falando, ou razoável, falando que realmente tem radar. E, e aí eu venho aqui e coloco esses dados para acompanhar. Eu coloquei em 3 meses justamente para acompanhar, para ver se realmente a gente confirma ou não. 3 meses acho que são suficientes, porque é o tempo de um mês de criar a certificação, aparecer no Inmetro e um mês de margem de erro. Mas você não precisa de 3 meses para ficar checando. Você pode checar a cada mês quando atualizar. A planilha é atualizada a cada mês. Acho que depois do primeiro domingo, depois do dia 5. Então pode ser no primeiro domingo ou pode ser no segundo domingo. Então todo domingo há uma atualização. Então o que eu faço no Rio de Janeiro? Todo início de mês eu vou lá e, e vou checar se houve atualização. Houve atualização, eu vou lá no filtro, tento ver quais que entrou, qual que não entrou. Também existe a maneira pelo e-mail. O e-mail, quem tem acesso às planilhas do Estado, você recebe um relatório mensalmente, ou não, semanalmente, dos radares. Então, nesse relatório você vai receber todos os radares novos e todos os radares que foram expirados. Então, você vai ter uma noção. Ah, que alguém falou comigo aqui. Peraí. Exatamente. É isso que tem que ter atenção. A dificuldade que eu estou tendo em São Paulo é chamar todo mundo para conhecer os radares, porque tem muito editor lá. Então, tem muito editor que talvez edita mais solitário, e aí eu tento mandar uma mensagem, falar, tenta acompanhar, tenta fazer isso. Quando é um estado menos movimentado, talvez o Rio de Janeiro, talvez, sei lá, Mato Grosso do Sul, há um êxito onde tem dois, três editores que juntam esse pensamento e começam a editar. Aí vocês podem até criar uma referência de como fazer, como marcar. No Rio de Janeiro, por exemplo, aqui, que eu ia falar, aqui eu achei um radar, que antigamente era um radar de faixa de ônibus. E aí a prefeitura resolveu colocar esse radar como de velocidade também. Então, aqui tem uma faixa de ônibus, então todos os radares que tem faixa de ônibus, eu coloquei faixa de ônibus. E aí eu vou vendo quais que tem velocidade certificado no Inmetro. Esse eu achei aqui, ó. Com radar metrológico, eu sempre coloco radar de velocidade ou radar de metrológico para tentar facilitar na minha busca lá no painel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu mostro para você essa aí. Então, todos os radares eu costumo fazer esse comentário aqui, justamente para quem aparecer, que eu acho que seria até legal em São Paulo, porque tem muitos editores, e aqueles que editam talvez pouco, acabou de passar de um radar e vai lá só edita o radar. Então é melhor estar tentando marcar, para falar que realmente ali alguém está verificando aquilo ali. E se necessário, ele vai chegar lá e verificar quando. Deixa eu ver aqui, colocar. Que aí fica mais fácil também para ele ali, ó. Já bateu aqui, ó. Tem 142 dias esse radar. Então tá ativo, tá cadastrado, tá ótimo. Pronto. Existem outras formas. Existe bastante dúvida, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, quando colocar dois radares ou colocar um radar em mão dupla. Eu acho que não tem nenhuma regra hoje em dia para isso, mas o que que eu faço? Se o, se o radar tiver dois radares e um pouquinho distante, vamos falar 5 metros de distância, o que que eu levo em consideração? A marca no chão, se está na mesma altura, entendeu? Aquela marca que fica no chão, não sei como é que fala, um X, um quadrado. Se estiver na mesma altura
os dois. Aí eu marco exatamente onde está essa marca e coloco mão dupla. Isso são casos, como é que se chama? Específicos demais. Então pode ter casos que vai ter que ter uma análise melhor. Então, mas geralmente aqui no Rio de Janeiro, todos que eu peguei que eu coloquei mão dupla, ou os postes estão na mesma altura, ou essas marcações no chão estão na mesma altura. Outros, tem um cruzamento, tem um entroncamento, acho que se chama. Tem um Tzinho aqui, aí um tá aqui, outro tá aqui, pô, é muito junto. Aí tem que ser dois radares, justamente porque quem for virar para a direita talvez não precise receber aquele alerta. Então tem essa tensão também. Aqui tem muito radar, tem um radar aqui, esse aqui sempre existiu. Nunca apareceu nenhum alerta aqui. Eu posso até colocar ativar o alerta aqui. Se eu ativar aquele alerta, aquele radar lá, vai dar muito R e tal. E eu sou mais crítico e mais rigoroso, eu coloco o falso mesmo. Pode gritar, pode espernear, não tem certificado. Não coloco. Esse aqui é um radar aqui que existe há mais de 10 anos, por exemplo. Sempre tá lá, tá o postezinho certinho depois do túnel, do lado do cemitério. Não coloco. Não tem certificado, não coloco. Tem outro, tem perto do túnel, tem uns famosos aqui que nunca teve, e eu marco mesmo, falso, tá lá. E ninguém reclama, tá? E eu tenho um grupo aqui, acho que de motorista, e a galera perguntou pra mim, pô, por que aquele radar lá tá com X? Eu falei, ó, não tem certificado. Não recomendo passar acima da velocidade, mas também não tem certificado. Ele, obrigado, obrigado. Alguma dúvida, alguma coisa? Todo mundo calado, todo mundo dormindo? Laços indutivos. Fala aí, quem ia falar. Tem uns casos específicos aqui também que são, que eu achei em faixa BRT. É bem específico, acho que não tem em todas as cidades. Se tem, aqui tem dois tipos de faixa de BRT: aquelas exclusivas e as compartilhadas. Então, tem casos aqui que eu não marquei o radar em faixa exclusiva de BRT, porque ele é compartilhado. Aliás, a exclusiva, quando eu falo exclusiva, elas têm um totem, sei lá, alguma coisa no meio, pequeno, mas não chega, sabe aquele olho de tartaruga, só que é um pouquinho maior. Não chega a ser uma separação, sei lá, física, ou se alguém pode considerar, enfim. Sabia que ia gerar uma confusão, talvez em alguns editores, mas eu resolvi falar. Nesses casos eu não coloco, porque o motorista o usuário não vai estar passando por aquela faixa. Tem outros casos aqui que é uma faixa compartilhada e tal, então eu coloco. Tem casos específicos também, por exemplo, em São Paulo, a gente tem que ter uma noção que lá que eu já percebi, tem muito radar semafórico que são uma câmera, acho que eles chamam Smart Sampa, que elas não multam e o pessoal de São Paulo não quer que mapeie ou coloque como falso, só para ter uma noção. Então também tem que ter essa noção. Mas acho que basicamente a gente tem que ter atenção no certificado e ir mapeando, que é fácil. Chato mas depois quando a gente tem mais chance aqui no Rio de Janeiro aqui tem 887 radares ativos. Então aqui tá tudo marcadinho. Vai bater semana que vem, vai atualizar e eu já vou ter noção de quais radares tem que cadastrar ou não. Aqui, isso aqui todos são os radares. Ali, ó, tá vendo? Aqui embaixo, Rua Felipe Cardoso, próximo a BRT. Tem uns que é faixa BRT. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou achar. Achei. Aqui, ó.
Santa Cruz, faixa BRT. Não tá cadastrado, tá vendo? Não tem necessidade. Vocês têm alguma dúvida? Tá muito caladinho aí. Inventem dúvidas aí, pelo amor de Deus, por conversar com alguém. Ó, Samuel. Vamos, Samuel, fala aí. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo. Pensando nos editores mais novos, mostra como é que faria para achar e localizar no WME um radar. Tá, beleza, boa ideia. Entendeu? Tipo, Beleza. Eu vou então explicar como eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Eu vou. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar Rio das Ostras. O que que eu fiz aqui? Eu vou. Pô, esqueci o nome do site. Ah, não. Eu vou lançar aqui, ó. Isso aí é como eu fiz o pente fino total aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou passar para vocês esse link. Tem o mais novo, só que o mais novo não está no formato que eu vou explicar para vocês, que é o KML. Então, eu vou passar para vocês aqui. Aqui tem todos os estados. Então, aqui eu vim aqui no Rio de Janeiro. E vamos lá. Eu quero achar a cidade de Angra dos Reis. Eu vou precisar desse código. Entendeu? Tá aqui, ó. Angra dos Reis. Então, vem aqui. Peraí. Eu também vou precisar do script. Cadê vocês? Opa. Eu também vou precisar desse script que eu acabei de escrever, que é WMI Geometries. Então eu vou vir aqui em suas áreas, que eu já tenho instalado. E eu vou aqui colocar o arquivo que eu acabei de baixar, independente de qualquer cidade. Eu baixar que eu paguei todos os meus downloads. Aqui. E eu vou lá para a cidade. O que que esse arquivo vai me ajudar? Ele vai me dar a limitação, os limites da cidade que eu preciso checar. Então eu vou lá ver, eu vejo se for uma cidade pequena mais fácil. Eu vou lá e vejo todos os radares que tem ativo aqui, que eu consigo ver aqui pelo mapa. Eu acho que tem muita coisa aberta. Aqui no computador está travando. Então já dá para ver aqui que eu consigo ver os limites da cidade de Angra dos Reis. E eu consigo ver também todos os radares que tem aqui. Então eu, iniciando agora, quero começar a ver os radares de determinada cidade. Aqui ficou meio uma poluição visual. O que que eu recomendo vocês virem aqui, agora que ele apareceu já, antigamente não tinha isso. Em vez de estar ticado aqui no name, a gente tenta mudar, acho que é CD City. Vamos ver se ele melhora aqui. Foi? Foi? Bom, travou. Aí quando tu coloca CD City, eu vou corrigir se eu estiver errado. Ele vai sumir esses monte de numeração que tá aqui e vai ficar mais limpo. Ficou. Pronto, aí ó. Ficou mais limpo. Então agora eu tenho a noção onde é que tá.
Então eu vim aqui, vou aproximar para ver os radares. Aqui. Então eu vim aqui e achei que aqui tem um radar. Ou então, vamos lá, atingi aqui que tem um AUR aqui no meio do nada. E o que eu faço? Achei um R aqui, vou lá com o Street View. Geralmente, os caras do que instalam o radar, eles já querem facilitar e eles já colocam do lado de um marco quilométrico. Não tem marco quilométrico, o que eu recomendo? Achar os mais próximos. Então, às vezes tem próximo, às vezes não tem. Então, não tem. Então eu vou lá, vou procurando. Quando eu achar, aí para facilitar, a gente vem lá e marca um que já tem até uma padronização que o Giba fez. A gente vai lá, eu coloco um marco quilométrico, mas e coloca aqui, ó, BR-101, que é sempre uma vírgula, se eu estiver errado me falem, e aí KM, e aí eu coloco KM78. Eu coloco sempre ponto, que eu acho que até a padronização tá mandando isso, não me lembro, não me recordo. Ô, Gabiru, Oi! coloca no título isso aí. Tá certo coloca... ali embaixo, mas eu coloco no título, não coloca direto no... Beleza, então. Então a gente... Mas é uma boa dica essa de toda vez que você for editar o radar, achar o marco quilométrico, toda informação que você puder agregar, aproveitar que você já está lidando com isso, já coloca no mapa. Que ajuda pra caramba. Lá no sul agora, fazendo algumas interdições, alguma coisa, ajudou pra caramba para achar os lugares das rodovias que estavam interditadas e tudo mais. Exatamente. É uma função que só quem mexe em estrada vai sofrer com isso. E já tendo alguém sofrido com isso, já vai facilitar o outro. E quando a gente acha isso aqui, por exemplo, vamos falar que a gente achou aqui um pouco distante, achou que aqui é o quilômetro 78. E aí a gente, não sei, tá marcando crescente e decrescente ali, ou então tá marcando, a gente só tá vendo que só tem um sentido. Aí complica mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai ter que achar o outro marco quilométrico. Então, do outro lado, a gente vai ter que ir lá procurar e a gente vai ter que achar, porque a gente vai ter que achar se está crescendo ou decrescendo a numeração. E a gente vai ter a noção se vai ter um sentido no outro. E como saber realmente se é naquele ponto? Se for um R, a gente vai... Eu acho que a gente coloca sempre próximo eu pelo menos eu coloco sempre próximo de estar um alerta, e aí eu vou talvez caçando um R para saber se realmente se está no local exato. E como se trata de radar, sempre vai ter pelo menos aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, que eu já percebi, sempre tem pessoas que alertam falando, está na localidade errada, é um pouquinho mais à frente, uns 100 metros à frente, então a gente sempre tenta ter esse acerto. Se não tiver realmente certeza, a gente coloca, eu pelo menos eu coloco sempre próximo dos alertas lá. Tem diversos alertas assim, andando assim, uns 100 metros, a gente tenta achar um meio comum ali. Quando é realmente, você tem a noção, eu quando sempre atendo um R de radar, eu sempre tento, mesmo o cara falando a quilometragem, aliás, mesmo sempre falando a velocidade, eu sempre pergunto, é no local exato que você alertou? E aí tem gente que infelizmente não responde, aí eu apago. Até achar alguém que realmente fale, é no ponto certo. Porque eu não sei como é que eu vou ter certeza que é ali. Aí quando ele falar, tá no ponto certo, aí eu, pronto, ótimo, vou lá e marco. Então aqui eu tive a noção. Então, se vocês forem fazer aqui, em São Paulo tem vários outros pontos. Tem o DR, o site do DR, no Rio de Janeiro também tem. Então, mapear em estrada é difícil. Mas eu acho que aquele negócio, aquela função de a gente acreditar que ele está fazendo uma coisa boa lá e dando confiança para as pessoas, para os usuários, para o motorista, que realmente ali vai ter um radar e vai ser tranquilo. E tem aquela também.
É, quem começa a mapear radar, a gente já tem uma noção de como é que é um radar. Um radar, ele tem aqui uma câmera, o radar tem um negocinho que vai de flash. Então, às vezes dá para ativar uma dúvida ali na gente e começar, pô, será que isso é um radar mesmo? Será que é isso? E aí a gente vai lá. Eu sempre marquei aqui, ó, dá para ver todos os pontos aqui em radar, eles estão marcados, os marcos quilométricos estão marcados como ponto, porque mesmo se eu afastar muito, tiver um zoom grande, eu consigo ver esses pontinhos. E já o outro, o comentário, eu não consigo ver tanto. Tá vendo? Aqui no radar falso, tem um comentário aqui que eu mal consigo ver. Então, quando eu comecei a fazer um pente fino aqui no Rio de Janeiro, eu fiz justamente isso. Usei o limite do IBGE e comecei a verificar radar por radar. Todos existentes. Não tem. Já peguei aqui no Rio de Janeiro o radar que estava marcado como radar e era uma caixa de metálica no meio de um poste, assim, não tinha nem câmera, entendeu? Então, acho que todo mundo começou a fazer um pente fino no Brasil todo, se no Rio de Janeiro tem, acho que no Brasil todo pode ter um caso desse aí. Mas a gente acha cada coisa aqui que é engraçado. Ficou claro quem foi que perguntou isso? Que levantou a mão? Ei, Samuel, ficou claro? Você quer mais alguma coisa? Acho que é isso. Os novatos, quiser identificar alguma coisa, pego isso for na cidade. Aqui. Isso aqui é fácil. Jogar ali, dentro do Waze, ele tira um próximo, que vai ter próximo aqui. E geralmente cai no local certo. Quando não cai, aí dá um trabalhinho a mais de a gente ir percorrendo com o Street View até achar essa numeração. Show, tranquilo. Gabriel, o Nicola Tesla está perguntando se seria possível deixar numa aba da planilha uma cópia do último relatório de radares, daquele enviado por e-mail. Uma cópia do último, mas todos estão aqui. Todos que estão importados estão aqui. Nicolas. É o Marco Aurélio, na verdade. Marco Aurélio. Agora eu tô na dúvida quem que é esse LF, R, o abecedário inteiro aí. Em teste. Aqui é Nicolas. Pessoal, lembrando que temos 15 minutos aí pra acabar a transmissão. Maurício e o Alan tá falando que não segue a regra em algumas rodovias. Quais são as regras? Os Dopplers são aqueles radares que... São aqueles radares que pegam um pouquinho antes, é isso? Ele pega uma faixa inicial e final e vê a velocidade média ali no meio, alguma coisa assim, eu acho. A velocidade média, acho que é em um trecho grande ou um trecho pequeno isso aí? Eu acho que é um trecho pequeno, não é grande não. Deixa eu ver aqui se eu acho. É isso mesmo. O Doppler, ele é diferente do tradicional que ele pega por laço. O radar Doppler ele pega pelo... Ele fica mandando ondas em cima do carro, né? E aí ele vai vendo pelo efeito Doppler, né? Qual que é a velocidade que aquele carro tá rodando. Isso aí acaba sendo de velocidade. É um radar de velocidade, só que o que a gente tem que tomar cuidado é que ele não vai ter aquelas marcações tradicionais que a gente tá acostumado no chão. Ele Entendi.
Ele não tem laço. Então é colocar no post mesmo e tentar colocar no comentário lá falar que é um Doppler, alguma coisa assim. Sim. A grande diferença dele é que realmente ele pega um pouquinho. Ele não pega só num ponto específico, né? Ele pega ali por alguma metragem, né? Uma Entendi. certa metragem. Mas ele não chega a ser um radar de velocidade média ainda. Mas ele vai pegar. O que eu não sei é quanto tempo, qual distância antes ele pega, porque o poste a gente sabe pelo laço onde que vai pegar. O Doppler, onde que ele está pegando exatamente? Alguém sabe disso? Eu sei que ele pega da câmera até um certo ponto, mas não sei o quão depois ele pega. Isso mesmo, Maurício. Ele pega ali do ponto do. Se a pessoa só passou pelo poste e depois acelerou, ele vai pegar. Mas se ele estiver acelerando antes do poste, não pega. Então, para efeito de mapeamento, não muda muito pra gente mesmo. Não. Vai ter que mapear ali no poste. A diferença só é se o cara pisar logo depois que passar O o poste. próprio Waze ele alerta 500 metros, acho que 500 metros antes, então o nosso trabalho já está feito, está cadastrado. E E o depois que passou o restante é com radar, ainda fica vocês e o aparecendo lá algoritmo. também, né? Você passou o radar, fica lá a mensagem, né? Ainda por um certo tempo. Então, também, acho que para efeitos de mapeamento, não muda nada. Ô, Leandro, Vai tá com... gravando essa aula, né? Tá gravando, né? Espero que Ótimo. dê tudo certo. Não, então, exatamente. Eu queria ensinar bastante para vocês esse negócio do IBGE, como fazer o pente fino, se vocês quiserem falar aí no grupo de vocês do estado, como fazer, tem aqui o link aqui do IBGE. Se vocês estiverem assistindo depois, podem vir falar comigo que eu dou, então pede para quem está presente. Para, deixa eu ver aqui, para Gabriel. acompanhar os radares, achar os radares ou achar até os marcos quilométricos que eu deixava no título. Aí tem esse painel aqui onde a gente consegue ver todos os estados, todos os comentários. Né? Então eu venho aqui e coloco, eu dou um Ctrl F aqui, acho todos os marcos quilométricos aqui que tem, eu vou procurando. Então, só para vocês entenderem também aqui, fazendo como funciona um pouco a planilha por trás. Então, isso aqui vocês não têm acesso. Vocês podem bagunçar ali aquela planilha, que já vai estar tudo salvado aqui. Aqui é de onde vem os dados do e-mail. Então, eles estão tudo aqui. Aqui no Rio de Janeiro, vocês podem perceber que a porcentagem está maior, tá vendo? Tá? Eu cadastrei 112%. Porque aqui tem 888 ativos, mas tem 996 cadastrados. Já me perguntaram isso, mas isso é porque os ativos são até 365 dias e os cadastrados são até 450 dias. Então, existe um número de radares que estão entre 365 até 450 dias. Então, é por isso que está dando uma porcentagem maior. Ô, Gabriel, Oi. essa questão do ponto e comentário, tu tem isso no Leia-me? Na planilha? Para de repente ter isso como um padrão? Ou tem algum. Infelizmente, eu ainda não posso criar um padrão, que isso aí eu tenho que levar para o grupo de LC. Isso aí são recomendações minhas, mas acho que a gente pode já manter nisso, que eu acho que eu vou tentar lançar daqui a pouco, aqui uma semana, ah, uma propaganda entre aspas, que é tipo um radar 2.0, justamente para a gente ter um novo caminho, uma nova perspectiva sobre radares, que isso aqui acho que ajudou bastante no acompanhamento. Então, acho que daqui a pouco a gente pode criar um padrão, ver se realmente a gente espera 3 meses. Então, isso aí são tudo coisas que eu, apanhando com a planilha, eu tive uma perspectiva que funcionaria. E já está há 6 meses aí funcionando e nunca tive problema. Então, acho que daqui a pouco, acho que essa questão de padronizar os comentários, se é ponto, se é área, acho que pode vir assim, junto com essa minha postagem aí, quem sabe. Show. Então, aqui,
Leia-me, permalink onde fica todos os dados, onde você pode apagar um radar já existente, se já aparecer com o status deletar radar. Aqui você vai ter todos os radares. Não dá atenção, pelo amor de Deus, para esses que estão com os dias em branco. Esses não precisam. Se lançar aqui, vai lançar, mas vai aparecer aqui no permanente já com deletar radar. Observação aqui. Aqui em São Paulo já está cheio. Claro, porque lá tem 200 UR são de pessoas alertando o radar. Aqui no Rio de Janeiro aconteceu ao contrário, incrível que pareça. Tem radares novos de 90 dias que estão alertando que sumiu. Provavelmente, não sei o que aconteceu, deve haver uma troca, então eu sempre pergunto, mas eu deixei os comentários lá, entendeu? Se alguém aparecer um R lá falando, apareceu um novo radar, tá com um comentário lá perto da área falando que ali tinha um radar que foi expirado ou que retiraram. Então, por isso que é legal um comentário para mostrar para as outras pessoas, outros editores, que realmente ali está sendo acompanhado, e aí você troca uma ideia lá, o que está acontecendo. É uma boa utilização dessa funcionalidade de comentário. E matriz. Então, salvo aqui, tá vendo aqui, a galera tá marcando, não tem nenhum radar abaixo de 3 meses. Então, tem todos os radares aqui, todos os radares estão como falsos. É a minha recomendação que eu dei para eles. Coloca como falso, não tem certificado, não coloca como verdadeiro. Isso é padronização, isso aí tá no Exopédia, não tem nem como comentar. Para ter um radar de certificado que gere notificação. Se não tem certificado, não gera notificação. Então tá tudo aqui. Acho que é isso. Também até atenção lá dos radares que são parcialmente iguais, então tenta verificar se os postes estão iguais, se as marcações no chão estão iguais, e analisar um a um. Se sentir dúvida, pode me chamar, pode chamar no fórum, que sempre vai ter alguém ali para orientar. Se tiver mais dúvida, me chama aí. Temos alguns minutinhos ainda, se tiver alguma. O Claro tá falando que tem muita confusão das câmeras falsas lá do OCR. É justamente o que eu falei. Às vezes tem câmeras que parecem radar, tem câmeras que tem até o flash lá, mas não tem certificado, não coloca como câmera não identificada. Se soubesse é uma câmera da PRF, coloca que é um sinal lá, um sistema sinal, que é o alarme da PRF, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem. Mandei os exemplos. Eu vou tentar ver aqui rápido. Vamos pegar um aqui. Temos 6 minutos. Faraó mandou. Vou deixar abrir aí. Aqui, ó. O Faraó mandou aqui na estrada, como atendeu
Colocou aqui um exemplo de radar mão dupla. Ele achou o radar aqui e colocou diversas funções, diversas informações. Eu não colocaria todas, não, mas tá ótimo aqui. Não, acho que informação nunca é demais de colocar. Eu só coloco o primeiro, mas o próximo editor que aparecer aqui com certeza vai agradecer ao Faraó por estar aqui. E é importante vocês padronizarem, até não ter uma padronização, ou quem sabe a gente acha no futuro aí próximo, porque se um coloca radar, outro coloca radar velocidade, aí fica mais fácil para localizar nas próximas vezes, entendeu? E aí eu vou lá no painel e acho, colocar radar, velocidade, aí já acho tudo. Assim, pá. Mas tá muito bom aqui, tá? Vamos achar o segundo aqui. Eu acho que eu tô com minha UR. Aqui provavelmente era um radar que não foi identificado, que eu acho que eu tô com meus filtros abertos aqui. Não apareceu aqui não. O que que era isso aqui? O Faraó? Bom, gente, faltam 2 minutos. Acho que não vai dar tempo para abrir o terceiro aqui. Eu agradeço a paciência de todos vocês aí. Espero que vocês levem isso para o estado de vocês e facilite a vida de vocês e facilite a confiança que os usuários vão ter no aplicativo. Qualquer Valeu, coisa, Gabriel. valeu. Qualquer coisa podem me chamar, sabe onde me encontrar. Se não souber, grita para alguém aí que eles me acham aqui, tá? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. E vou deixar o link lá na. Vou deixar o vídeo lá no YouTube da comunidade daí, depois, beleza? Se quiserem compartilhar aí nos grupos locais aí. Pra quem não assistiu aí. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Gabriel, valeu, todo mundo. Muito bem.